Olá, boa tarde. Nosso grupo ficou responsável pela doença sistêmica polipose adenomatosa familiar e é composto pela Amanda, Ana Clara, Juliana, Mariane, Rafaela e Sara. Bom, então aqui nós temos a polipose adenomatosa familiar, abreviadamente nós podemos chamá-la de FAP. Nós colocamos aqui o número do HOMIN, que vai ser referente ao número da doença na base de dados que auxilia o diagnóstico de doenças raras que manifestam anomalias craniofaciais dentárias. A polipose, a FAP, ela predominantemente é uma síndrome hereditária autossômica dominante, mas pode ser autossômica recessiva e isso vai depender de em que gene especificamente está ocorrendo a mutação. E isso vai ser melhor delineado pela Rafa. Ela é caracterizada pela presença de centenas a milhares de adenomas, que vão ser neoplasias benignas no epitélio intestinal, mais especificamente no cólon e no reto, de diferentes tamanhos. E se não tratado, o paciente tem grande probabilidade de desenvolver um câncer coloretal. Porém, para além das manifestações coloniais, ou seja, do desenvolvimento de adenomas no cólon e no reto, essa doença exibe manifestações gastrointestinais e extraintestinais. E também nós vamos ter as variantes ou condições associadas à FAP, a FAP clássica e a FAP atenuada. A FAP atenuada, ela é uma forma mais suave, ou seja, menos agressiva, pelo desenvolvimento de menos de 100 adenomas coloretais. No entanto, apesar dos portadores dessa variante possuírem uma carga de pólipo menor em relação à FAP clássica, eles ainda têm um risco aumentado de desenvolver câncer. E assim como a FAP clássica, a FAP atenuada, apesar de rara, também pode apresentar manifestações extraintestinais. Então, a incidência da polipose adenomatosa familiar é de 1 a cada 10.000 a 30.000 nascidos vivos. Varia bastante para diferentes populações, mas ainda assim é rara. Afeta igualmente homens e mulheres, pois é uma doença hereditária autossômica. Geralmente, sua manifestação começa por volta da segunda década de vida. A maior parte dos indivíduos acometidos tem histórico familiar, mas cerca de 20 a 30% são causados por variante de novo. E o câncer coloretal, que é a progressão da FAP, tem 85% dos casos esporádicos, 15% por histórico familiar e desses 15%, 1% representa a FAP. O câncer coloretal é o segundo mais incidente em homens e mulheres no Brasil. As manifestações gastrointestinais podem ser coloretais ou extracolônicas, como por exemplo no duodeno e estômago. A presença de polipose adenomatosa coloretal é a principal característica da FAP. Na maioria dos pacientes, os pólipos começam a se desenvolver durante a infância, principalmente no cólon distal, com pequenos nódulos intramucosos. Na adolescência, os pólipos são geralmente identificados em todo o cólon e, a partir daí, aumentam de tamanho e número. Se esses pólipos adenomatosos não forem tratados, a transformação para um carcinoma invasivo é quase inevitável, principalmente com pacientes entre 35 e 40 anos em média. No entanto, embora incomum, o câncer coloretal pode se desenvolver em crianças ou idosos. Entre as manifestações extraintestinais da FAP, temos as manifestações de cabeça e pescoço, como a hipertrofia congênita do epitélio pigmentar da retina, o angiofibroma nasofaríngeo, as anomalias dentárias e lesões ósseas conhecidas também como osteomas. Bom, acerca da etiopatogenia, é uma doença genética autossômica, ou seja, a maioria dos casos tem histórico familiar e se baseia em mutações específicas no gene APC ou então no gene MUT. O gene APC é responsável pela polipose adenomatosa familiar clássica, que é dominante, e também é responsável por grande parte dos casos de FAP atenuada. Representa 85 a 90% das variantes patogênicas e é um gene supressor de tumor localizado no cromossomo 5q21. Ele codifica a proteína APC, que é uma proteína de transporte citoplasmático envolvida em vários processos celulares e que antagoniza a via de sinalização Wnt. Então, quando a sinalização Wnt está inativa, a beta-catenina une-se a um complexo que contém a proteína APC e é posteriormente degradada pela estrutura apontada na seta vermelha. Ou seja, há uma baixa quantidade de beta-catenina no citoplasma e os genes não são transcritos, situação exposta pelo círculo verde. Já quando está ativa, a beta-catenina não é degradada e fica em forma livre, gerando alta quantidade de beta-catenina no citoplasma, a qual transloca-se para o núcleo onde promove transcrição gênica, situação exposta pelo círculo rosa. Portanto, compreende-se que, nas condições normais de atividade da APC, a via de sinalização é inativada e a beta-catenina não promove transcrição. Já nas condições patológicas de inatividade da APC, a via de sinalização é ativada e a beta-catenina promove expressão gênica no núcleo e indução da proliferação celular. Com essa proliferação celular, há a formação de adenomas intestinais relacionados a carcinogênese. Já o gene MUT é responsável por uma parte dos casos de polipose adenomatosa familiar atenuada, que é recessiva.
é um gene localizado no cromossomo 1p32a34 e codifica a enzima DNA-glicosilase, que está envolvida no reparo do dano oxidativo ao DNA em condições normais, por meio da excisão de uma base nucleotídica pairada erroneamente. Dessa forma, mutações no gene podem alterar a função adequada ou abortar por completo a formação da DNA-glicosilase. Portanto, se essa proteína não funcionar corretamente, as bases nucleotídicas permanecerão erroneamente pairadas, gerando a patologia. Em relação às manifestações orais, esse estudo de Almeida e colaboradores mostrou uma frequência de lesões ósseas da mandíbula de 65,35%, sendo as manifestações mais comuns, e também anomalias dentárias, representando uma frequência de 30,48% em pacientes com a polipose e adenomatosa familiar. Essas manifestações são de extrema importância, pois podem auxiliar no diagnóstico da FAP. A avaliação dento-óssea é realizada seguindo uma ferramenta diagnóstica validada, denominada Score Radiográfico Panorâmico Odontológico, DPRS, que é previamente descrito para pacientes com PAF de alto risco. De acordo com esse sistema, pontuações individuais são atribuídas a cada anomalia presente na radiografia, a depender do número e tamanho da lesão, e dessa forma um DPRS geral final é calculado pela adição das pontuações individuais. As anomalias mais frequentes são o osteoma, ilha de ossos densos, esclerose difusa, odontoma, dentes supranumerários e dentes impactados. E sendo assim, o DPRS geral indica 4 resultados diferentes a depender da pontuação. Alterações normais, com a pontuação de 0 a 2, alterações mínimas, de 3 a 4, alterações ambíguas, com a pontuação indo de 5 a 6, e alterações significativas com a pontuação sendo maior do que 7. O osteoma é uma neoplasia benigna causada pela proliferação óssea. Os osteomas da mandíbula são as lesões mais comuns descritas nos estudos de genótipo-fenótipo e estão relacionadas à FAP clássica. Nesse primeiro estudo, ele foi encontrado em 78,5% dos pacientes com FAP e no segundo em 40% dos pacientes, demonstrando a frequência dessa anomalia. Na imagem A, conseguimos observar um osteoma no ramo direito da mandíbula de um paciente com FAP, evidenciado pelo círculo amarelo. Na imagem B, o mesmo osteoma, em uma reconstrução 3D, e na imagem C, em uma tomografia computadorizada Cone-Beam, em um corte axial. Ilhas de ossos densos são descritas como radiodensidades bem definidas com margens e formato irregular. Nesse estudo de Arruda e colaboradores, essa anomalia foi o achado mais comum em um grupo com a FAP, sendo identificada em 60% dos pacientes. Na imagem A, conseguimos observar essa ilha de ossos densos no corpo da mandíbula do lado esquerdo, identificada pelo círculo amarelo, no mesmo paciente do caso anterior. E na imagem C, temos uma tomografia computadorizada demonstrando uma área densa de ilha óssea na região do primeiro molar inferior direito ausente. Mais uma manifestação frequente entre os pacientes com FAP tem-se a esclerose difusa, que consiste em um aumento não definido na densidade óssea, podendo estar associada à raiz de um dente ou não associada às raízes dos dentes, como vemos na panorâmica em A, mostrando área de esclerose difusa associada às raízes do primeiro e segundo molar inferior direitos, como delimitado pelo círculo amarelo, e esclerose turva não associada a raízes entre o canino e o segundo premolar inferior esquerdos, na região do hexágono. E também na Cone-Beam sagital em B, mostrando esclerose difusa associada às raízes do primeiro premolar inferior esquerdo. Os dentes supranumerários são dentes em excesso ao número de dentes normalmente existentes em comparação à dentição normal, podendo ocorrer tanto em maxila como mandíbula. A prevalência relatada de dente supranumerário em pacientes com FAP varia entre 11% e 27%, significativamente maior do que na população em geral. Para ilustrar, temos a panorâmica em A mostrando 2 dentes supranumerários indicados pelas setas vermelhas, e a radiografia periapical em B mostrando o mesiodente entre as raízes dos incisivos centrais e laterais direitos, delimitado pelo retângulo. Amartomas são os tipos mais comuns de tumores odontogênicos, considerados distúrbios de desenvolvimento, amartomas. Eles são comumente encontrados na região de incisivos e premolares e relatados em pacientes com FAP com frequência entre 9,4% e 83,3%, significativamente mais altos do que a prevalência de 0 a 4% nos grupos controle. Como exemplo, temos esse caso de odontoma composto associado a um dente impactado. Em A, mostra a panorâmica com o acompanhamento de um odontoma crescente, caracterizado por essa estrutura que não exibe semelhança anatômica com o dente, e pode ser melhor visualizada na imagem axial em D e na imagem parassagital em E. Se observa dentes impactados ou inclusos, sendo aqueles que não conseguem romper na cavidade bucal, dentro do tempo esperado até a sua posição normal na arcada. Como podemos ver nesse caso, mostrando no canino inferior direito impactado, com associação ao odontoma pela panorâmica em A, e melhor visualizado pela reconstrução 3D na imagem B e em C pela imagem parassagital.
Para exemplificar a importância das manifestações dento-ósseas com o diagnóstico da FAP e a conexão com a parte genética, aqui temos o exemplo do heredograma de uma família brasileira atendida na HUB, feito com sequenciamento nova geração, a partir de um painel com exons do gene APC na posição do DNA 532, sendo possível identificar que há uma variante patogênica em sítio de splicing com a mudança de um G por um T. Essas foram as referências usadas no seminário, agradecemos a atenção e estamos disponíveis para eventuais dúvidas.